Olá, galera. Então, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia. Então, eu estou aqui para a gente continuar a nossa história, o Evangelho Secreto da Virgem Maria. E vocês estão no canal Nós e Vós Contando Histórias. Então, venho pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe os nossos vídeos, deixe o like de vocês, isso vai nos ajudar, ajuda a gente a crescer. Então, nós vamos para mais um capítulo do nosso livro, o Evangelho Secreto da Virgem Maria, de Santiago Martim. Esse livro fala de um manuscrito, é a tradução de um manuscrito, que uma monja recebeu, uma monja de nome Egéria, recebeu de um outro monge em Jerusalém durante uma viagem que ela fez, no século IV, tá? Então, esse livro é a tradução desse manuscrito, ok? Então, vamos lá para a gente conhecer? De pé junto à cruz. Não te falei até agora de nossos queridos amigos de Betânia, porque tu o conhecestes antes de mim, e porque até este momento de nossa história eu não tinha conhecimento deles. Quem sabe alguém em algum momento tenha me falado da família de Lázaro, Marta e Maria. Porém, eu não lhes dei uma importância excessiva, por achar que eram dos muitos que amavam meu filho. Lembro, não sei se tu ou outra pessoa, que me havíeis falado daquela ocasião em que meu filho deu uma lição numa mulher muito ocupada, dando precisamente sua irmã como exemplo para ser imitado, pois ela não fazia nada mais do que ocupar-se, escutando atentamente suas palavras. Lembro-me, porque ao ouvi-lo de vossos lábios, pensei na profunda sabedoria de meu filho, que conhece tão bem a alma feminina como conhece a dos homens, e que sabe que tanto as mulheres quanto os homens devem evitar que o bom que se levam dentro se acentue a ponto de desequilibrar. Pois bem, aquela era a única lembrança que eu tinha de uma família piedosa de Betânia, cuja casa costumáveis parar quando estáveis naquela região. Chamaram-vos de Betânia, não muito tempo depois de terdes precisado sair de Jerusalém para evitar que fosseis presos. A proximidade da cidade santa dificultava o regresso. As coisas não se haviam acalmado o suficiente para que não continuasse a ser arriscado voltar a Betânia. Por outro lado, a Páscoa estava próxima, o que era também um motivo para regressar a Jerusalém, embora o motivo principal fosse a chamada desesperada de Marta, que reclamava a presença de Jesus junto ao leito de seu irmão. Já sabes que meu filho não atendeu prontamente a essa chamada. Alguns de vós o aconselharam que não fosse a Betânia pelo perigo evidente. Dissestes ainda que, se quisesse, poderia curar Lázaro à distância, como havia feito com o filho do funcionário real. Ele pareceu escutar os que assim diziam e esperou 2 dias. De repente decidiu ir a Jerusalém, apesar da vossa oposição, que aumentou quando soubestes por ele mesmo que Lázaro já estava morto. Tinhais consciência de que o perigo era grande e que desta vez não seria possível vos esquivar facilmente. E esse foi o vosso mérito, o de ter decidido estar com meu filho até o final, arriscando-vos a sofrer a sua sorte, quando já se sabia que era o que se podia esperar. Quanto a Jesus, que sabia ele do que podia acontecer em Jerusalém, eu estava em Caná e só mais tarde pude vê-lo e falar com ele.
Não falamos de seu estado de ânimo e de quando decidiu empreender o caminho que o conduziria até a cruz. Tenho certeza de que estava plenamente consciente do que aconteceria com ele, como também tinha consciência de que havia chegado sua hora e a ocasião que lhe apresentavam era adequada. Ele havia nascido só por um ato de amor, o que existia entre Deus e mim, e para realizar atos de amor a todos nós, certamente, mas de maneira especial aos que mais necessitavam desse amor, aos pecadores, aos pobres, aos doentes, aos que sofrem. Por amor se fez homem, por amor se fez milagres, por amor atraiu a atenção sobre ele e por amor subiu a Jerusalém para curar um amigo, mesmo sabendo que isso conduziria diretamente ao suplício. Ele não queria morrer como morreu, porque sua morte seria consequência do pecado de um ou de muitos, e ele não poderia desejar que ninguém pecasse. Ele queria viver e viver rodeado de homens e mulheres convertidos, santos, felizes. Se tinha que morrer crucificado, que fosse pelo motivo que havia trazido à terra, por amor. Por isso fora a Jerusalém naquela primavera, e a prova de que sabia não só a de que se expunha, como também o que iria ocorrer, está no fato de enviar-te para me buscar em Caná. Queria despedir-se de mim antes do momento final. Na realidade, verdadeiro homem como era, queria encontrar o único apoio que não poderia lhe faltar, o de sua mãe. Quando tu chegastes a Caná e me disseste que meu filho reclamava minha presença em Betânia, eu temi o pior. Pensei que estivesse doente, ou pelo menos que acontecia algo grave, pois não era normal que me chamasse para seu lado. Por mais que tu tentastes me tranquilizar, dizendo que ele só queria que passássemos juntos a festa da Páscoa, eu tinha certeza de que algo ocorria ou estava prestes a ocorrer. Acompanhei-te a Betânia. Quando lá chegamos, já acontecera o milagre da ressurreição de Lázaro, e a casa e a aldeia estavam fervilhando de alegria e de pessoas. Eram muitos que acudiam para ver Jesus, para escutá-lo, para pedir-lhe curas e favores. Eram muitos também os que foram ver Lázaro para comprovar que estava vivo e ouvir o extraordinário relato de como havia ressuscitado. Neste ambiente de festa e exaltação, fomos acolhidos. Quando entramos no povoado, fiquei surpreendida e tranquilizada com isso, e inclusive cheguei a pensar que se essa era a fama de meu filho, quem sabe minhas preocupações eram excessivas e se deviam mais a manias de mulher velha que à realidade dos fatos. Sem dúvida, João, quando me encontrei com Jesus, ainda rodeado de pessoas entusiasmadas e do carinho de Lázaro, de Marta e de Maria, eu soube, desde o primeiro momento, que meu filho estava passando mal e que a situação era grave. Naquele primeiro dia não pudemos falar nada. Já era tarde quando chegamos a Betânia e ele se limitou a saudar-me, a receber-me com beijos e abraços de boas-vindas e a dizer-me que no dia seguinte teríamos tempo para falar com calma. Isso não ocorreu. No dia seguinte, quase ao alvorecer, chegou um enviado de Nicodemos com uma mensagem urgente para Jesus. Sai rapidamente de Betânia, dizia-lhe seu ilustre amigo. Os fariseus estão tramando para matar-te. Eles se incomodaram muito com o que fizestes com Lázaro e decidiram que a todo custo tem que acabar contigo, inclusive com ele. Todos ficaram nervosos, todos, menos ele. Não queria ir embora, porém, para tranquilizar-nos e não colocar em risco a família que o acolhia, decidiu sair da aldeia, advertindo-nos que estaria fora pouco tempo. Pois acontecesse o que acontecesse, era seu desejo voltar para estar em Jerusalém durante a Páscoa. Dessa vez não foi até Jordão. Escolhendo Efraim,
onde quem sabe não o esperavam, para deixar que amainasse um pouco a tormenta. Quanto a mim, lembro que me disse: já vês, mãe, que te fiz vir num mau momento? É inútil que tente te enganar com palavras nas quais não vais crer. As coisas estão exatamente como as vês, porém tu e eu sabemos que vim para isso. Talvez tenha feito mal em te chamar para meu lado. Sinto muito, mãe. Sinto fazer-te sofrer. Asseguro-te que não poderia dar este passo sem voltar a ver-te, sem apertar-te de novo em meus braços e sem receber teus beijos e a tua bênção. Agora não temas nada, que aqui estarás bem. Esta não é a nossa separação definitiva. Ainda não chegou a minha hora, embora esteja perto. Voltaremos a nos ver. E ele se foi, vós o rodeáveis, entre solícitos e inquietos. Parecia como se de repente a alegria contagiante que sucedera à ressurreição de Lázaro, a euforia da qual todos vós estáveis possuídos, tivesse se dissipado num abrir e fechar de olhos. Parecia como se de novo o medo se tivesse apossado de vosso espírito, fazendo-vos duvidar até mesmo do poder que ele tinha e do qual uma vez mais acabava de vos dar testemunho. Porém, apesar do medo e das dúvidas, fostes com ele. Fiquei na porta da casa, vendo-vos partir. Lázaro ia convosco, porque ele também estava ameaçado. Marta e Maria estavam comigo, uma de cada lado. Maria me abraçava os ombros e Marta segurava minha mão. Elas choravam, eu não. Não queria que ele se voltasse a cabeça para dirigir-me o último olhar e visse uma mulher velha, derrotada, desesperada. Ele me havia chamado ao seu lado para receber apoio, não para receber mais dor. Queria que eu fosse, como quando era criança, sua coluna, sua rocha, seu refúgio, seu consolo. E por isso eu devia estar em pé, firme, como se nada sofresse. Do contrário, se me deixasse arrastar pelo que eu sentia, em lugar de ajudá-lo, não faria mais do que aumentar sua própria angústia e acrescentar mais amargura a que ele já tinha. Efetivamente, quando já estava longe, voltou-se. Foi um instante, apenas um vislumbre de seu rosto, apenas um movimento rápido da mão no ar, apenas um cruzar de olhares. Foi o suficiente. Como nos entendíamos, meu filho e eu, bastava-nos um olhar para saber que cada um estava em seu lugar, perante Deus e perante nosso dever. Ele sabia que podia contar comigo e eu sabia que teria que o apoiar para que ele fizesse o que tinha de fazer. Nós dois sabíamos que estávamos sós, e não por duvidar de vosso carinho e do teu e dos demais apóstolos ou daquelas duas magníficas mulheres que choravam ao meu lado. Sabíamos que não entendíeis o que estava se passando e que não imagináveis o que ia se passar. Eu começava a entender que a saudade era mais profunda, que também o Pai estava se retirando para fazê-lo beber até o fim o cálice da amargura que costumava purificar os homens. Eu começava a intuir, mas ele já o sabia. E precisamente por isso, porque talvez sem pai se pode ficar, porém sem mãe, não, é o que me mandara chamar, para que ao menos a mãe não lhe faltasse quando tudo mais lhe fosse negado. Como Jesus havia previsto, imediatamente se difundiu a notícia de que, junto com seus discípulos e Lázaro, havia saído de Betânia rumo ao norte. Seus inimigos pensaram que empreenderia de novo o caminho da Galileia e, contentes por esta fuga, que eles interpretaram como um gesto de covardia, abandonaram por enquanto suas maquinações para dedicarem-se a preparar a festa da Páscoa que se aproximava.
Contudo, redobraram seu sistema de espionagem, que incluía gente introduzida no grupo dos seguidores de meu filho, para que os informassem de seus passos, se é que tencionava voltar a Jerusalém durante as grandes solenidades que se avizinhavam. Tamanho era o temor que Jesus pudesse organizar uma revolta no templo, uma espécie de motim contra eles ou contra os romanos. Como vês, João, não só seus amigos não o conheciam, como também os que o temiam e o desprezavam não compreenderam que ele era incapaz de violência, de rancor e de ódio. Meu filho voltou de surpresa, uma semana antes da Páscoa. Entrou na aldeia com Lázaro e convosco, procurando passar tão desapercebido quanto possível. De sobra, sabia que o espionavam e que, por mais que o fizesse, os sacerdotes e fariseus não tardariam em tomar conhecimento, mas queria ganhar tempo, ganhar uns dias para estar tranquilo e preparar-se para a última e definitiva investida à fortaleza da morte. Foi impossível guardar segredo. Em poucas horas a casa já estava de novo cheia de gente, como quando cheguei a Betânia, e com essa gente os rumores sobre os perigos que recaíam sobre todos nós. Então Jesus mudou de tática, como se nada mais importasse, como se tivesse decidido sair à luz e mostrar o rosto, deixando de esconder-se. Pediu a Lázaro que naquela mesma noite organizasse uma festa e que convidasse todos os seus amigos, inclusive alguns que lhes eram francamente hostis. Nesta festa, a última em que participou, foi que Maria, comovida porque também começava a intuir o que se passava, derramou 1 libra de perfume de nardo sobre seus pés e os enxugou com seus cabelos. As palavras de meu filho, respondendo às objeções de Judas Iscariotes, que se queixava daquele desperdício porque acreditava que teria sido melhor doar o dinheiro aos pobres, soaram em meus ouvidos, e nós de muitos de vós, como um epitáfio. Deixai que ela o guarde para o dia da minha sepultura, porque sempre tereis convosco os pobres, porém a mim nem sempre me tereis. Maria levantou os olhos quando ouviu dizer essas palavras e se retirou chorando. Todos soubemos que falava de sua morte e que considerava aquele ato de amor da moça como um atributo que os seres queridos rendem ao defunto. A festa terminou. A maioria não havia captado sua mensagem, embora nós, os mais próximos, não deixássemos de comentar o sentido de suas palavras. Logo em seguida, outros acontecimentos atraíram nossa atenção. Efetivamente, no dia seguinte, Jesus enviou 2 de vós a Jerusalém, para que preparassem todo o necessário para celebrar a Páscoa. Todos vós ficastes alarmados. Como se atreve a subir a Jerusalém e a provocar aqueles que o procuravam para matá-lo? Dizíeis. Alguns tentaram dissuadi-lo e o aconselharam que esperasse e que celebrasse a festa na casa de Lázaro, mas não na cidade santa. Ele insistiu. Disse-vos que fosseis à casa de José de Arimateia, um dos homens mais ricos da cidade e amigo seu, que vivia no bairro mais luxuoso, não muito distante do próprio sumo sacerdote, para celebrar ali a grande festa. Sem dúvida, era provocante, mas era como se tivesse decidido, já que havia chegado ao final. Seria segundo suas próprias regras, e não quando e como quisessem seus inimigos. Era um desafio, uma demonstração não de força, e sim de que ele se entregava voluntariamente e não se limitava a esconder-se para ser caçado como um coelho por um furão em sua toca.
Apenas se foram os 2 discípulos a cumprir sua missão. Certamente com muito medo, ele vos despediu a todos e ficou a sós comigo. Perguntou-me se estava cansada. E como disse que não, pediu-me que o acompanhasse num passeio pelos campos que existem ao redor do povoado, campos de oliveiras, de trigo, cevada e de papoulas. Era um dia belíssimo de primavera. Ainda era cedo, o sol não estava muito quente e a temperatura era doce como um beijo de mãe. A natureza colocara seu melhor vestido para envolver a nós 2. Os pássaros cantavam, as mariposas e as abelhas se ocupavam em recolher o seu alimento das flores. Caminhávamos tranquilamente e em silêncio. Mãe e filho, mestre e discípula. Assim estivemos um bom tempo, em silêncio, sem dizer nada e sabendo tudo. Ele não se atrevia a começar e eu temia complicar tudo abrindo a minha boca, até que ele me convidou a sentar. Estávamos em um caminho rodeado de hortos, com suas divisas baixas de pedra seca. Como costumam fazer em nossa terra, ali nos sentamos e ali ele começou a falar. Que dia magnífico, não é, mãe? É uma gentileza de meu pai, que não quer que eu me despeça da vida com a recordação de uma tormenta ou de um furacão. Dito isto, esperou minha reação. Eu continuei calada. Sabia muito bem que eram inúteis meus protestos e, mais ainda, meu fingimento, como se nada soubesse ou que pudesse lhe servir para alguma coisa, dizer-lhe que esquecesse daqueles maus presságios de morte. Assim o olhei, fiquei calada, esperava que prosseguisse. Ele entendeu, então segurou minha mão e acrescentou: tu sabes tudo, é natural que não te escape nada. Alegro-me que assim seja, embora supondo que estejas passando mal. É inútil tentar te enganar, e por isso quero que encares seriamente o que vou dizer. Não te digo como um falso consolo, como se pretendesse tranquilizar-te com palavras amáveis, para que adquiras uma falsa esperança frente à prova que se avizinha. Quero que saibas que vou morrer, melhor, que vão me matar. Então, João, apesar de meus esforços para permanecer serena, não pude evitar um tremor que ele notou. Sim, mãe, quero que saibas tudo. Na próxima quinta-feira à noite me prenderão. Serei entregue aos romanos para que me matem. É terrível este fim. Porém, assim está escrito e assim deve ser. Quero que saibas também que vou ressuscitar. Ouviste o que se passou com Lázaro e com outros que resgatei da morte. O Pai me deu este poder e agora ele e eu mesmo, o Espírito, o empregaremos sobre mim. Quer dizer, querida mãe, que ressuscitarei, embora esta ressurreição seja diferente da de Lázaro. Tens que estar, portanto, tranquila. É muito provável que todos me abandonem. Eu continuei calada, porém de novo um tremor em minhas mãos que ele segurava com força e fez notar a dor que eu sentia. Sim, todos me abandonarão. Bem, quase todos. Teu querido João referia-se a ti. Sim, todos me abandonarão. Bem, quase todos. Vós, as mulheres, também não me abandonarão. Enfim, não quero contar-te mais detalhes. Quero somente que saibas que mesmo que todos me abandonem e ainda que pareça que o céu consinta que os homens decidam, tudo está previsto. Depois de 3 dias, quer dizer, no primeiro dia da semana, ressuscitarei e voltarei a te ver. Não corras de um lado para outro, como farão os demais.
eu virei a ti. Deves permanecer aqui, onde estás segura, e logo irei te mostrando o que deves fazer. Por enquanto, fique inteirada de tudo e não deixeis de rezar para que as coisas se cumpram segundo a vontade do Pai. Nós estamos colocando em jogo, querida mãe, o êxito da minha missão. É a hora definitiva, momento esperado, e não podemos deixar que passe a ocasião de salvar esta querida humanidade, esses homens que amo tanto. Assim, não sofras além da conta, embora imagino que te pedir isso é pedir o impossível. Nunca duvides de que o Pai está comigo e que tudo está sendo feito segundo a sua vontade. Preciso de tua fé, preciso mais do que imaginas. Não disse mais nada, deixou de olhar-me, virou o rosto. O sol beijava-lhe a face, filtrando-se por entre as folhas das oliveiras que nos protegiam. Meu filho estava lindo naquela hora de plenitude. Naquela penúltima hora, vi que uma lágrima aparecia em seus olhos e desviava o rosto para que eu não percebesse. Levantei-me e, com um lenço que sempre levo comigo, enxuguei-a. Depois, de pé ante ele, que continuava sentado, tomei-lhe as mãos e lhe disse, olhando em seus olhos doces e tristes, filho, sou tua mãe. Se me tivessem dito há 33 anos que isto iria terminar assim, não sei o que teria feito. Quem sabe, apesar de tudo, teria dado meu sim a Deus. Efetivamente, eu teria dito que sim, pois o preço daquela permissão foi o de ser sua mãe e ter podido viver contigo tanto tempo, de ter te amado, de ter me sentido amada por ti. Tive a sorte de estar a teu lado e isso não tem preço. Agora me dizes que chegou o final. Quero que saibas que estarei sempre contigo e não te decepcionarei. Se me pedes que esteja inteira, assim estarei. Se me pedes que não chores, nenhuma lágrima verás aparecer em meus olhos. Se pedes que creia que Deus é Pai e é amor, irei crer, aconteça o que acontecer. Tu és meu filho, carne de minha carne, e tenho que estar à tua altura, não só nos momentos normais, mas também em circunstâncias como esta. Podes contar comigo. Não entendo bem muitas coisas, porém nós, mulheres, estamos acostumadas, mais do que vós, homens, a crer sem entender. Enfim, embora destroçada por dentro e tranquila por fora, fiz com que se levantasse. Passei a mão por seu belo e encaracolado cabelo. Aí me tens, João, empurrando meu filho, meu próprio filho, para que se dirigisse à cruz, ao seu destino, à sua missão. Era eu quem conduzia o Cordeiro de Deus ao matadouro, porque ele me pedia, é certo, e também porque compreendia que essa era a vontade de Deus. Quer dizer, a vontade de meu filho. Terrível a cena que eu representava, como se estivesse passada, como se uma força maior que todas as minhas forças juntas me elevassem acima do chão a dar cumprimento ao que o Pai e meu próprio filho esperavam de mim. Eu, sustentando o meu Criador, que era ao mesmo tempo minha criatura, eu que lhe havia dado a vida, animando o meu Redentor para que desse a vida por mim e por todos. Eu, empurrando meu filho ao sofrimento, quando desejava que fugisse dali, ou que me deixasse ocupar o seu lugar. Como foi possível aquele ato heróico? De onde me nasceram as forças para agir dessa maneira, para amar com aquela medida, para sustentar aquele que nos sustentava a todos quando ele não podia mais continuar em pé? Veio-me de Deus naturalmente e me veio por força de que sou mulher e sou mãe.
Haverá algo que uma mãe, com a graça de Deus, não seja capaz de fazer? Até isso, até conduzir seu filho à cruz, porque ele pediu e porque era a melhor maneira de ajudá-lo, até isso fui capaz de fazer, sem saber como, sem saber quase, sem saber porquê. Quando chegamos à casa de Lázaro, já havia passado tudo. Jesus se recuperava e voltara a ser um homem seguro, firme, decidido. Seu momento de angústia ficara sepultado, braços e meu coração. Havia sido como um deserto no qual se bebe uma torrente de lágrimas, ou como um oásis que sacia a sede de grandes caravanas, ao custo de me deixar seca por dentro. Porém, este era o preço de que eu deveria pagar. Era minha contribuição à redenção do mundo, como depois fiquei sabendo, e estava decidida a cumprir bem a minha parte. Não tive tempo para muitas reflexões. A casa estava animada, porque haviam chegado mais pessoas, entre elas minhas primas, as mães de Tiago, João e Judas Tadeu. Com Maria eu tinha uma grande intimidade e ela havia estado sempre ao meu lado, nos duros momentos de Nazaré, sem que ninguém dissesse nada, aproveitando que era Páscoa e que muitos galileus e nazarenos subiam a Jerusalém, quiseram vir também para ter ocasião de ver seus filhos, sabedoras de que estávamos em Betânia, e sua surpresa foi grande quando me encontraram na casa. Logo voltaram os rapazes enviados a Jerusalém, trouxeram notícia de que José de Arimateia aceitara emprestar o salão de sua casa para a ceia da Páscoa, embora estranhasse que seria celebrada um dia antes, assim como meu filho indicara, e estranhava também que Jesus se atrevesse a comparecer ali, sabendo que o procuravam para matá-lo. Contudo, ele estava disposto a correr todo tipo de risco. Os 2 discípulos disseram que a cidade fervia de gente, como sempre que se celebravam as festas, e que todos perguntavam se Jesus se atreveria ou não a ir ao templo. Eram muitos os galileus que acompanhavam no cume do Monte das Oliveiras, como costumavam, e entre eles não faltavam pessoas muito apegadas a Jesus, de Cafarnaum e de outras regiões da nossa terra. Todos viviam excitados, dispostos a demonstrar sua fidelidade a meu filho e enfrentar os judeus, os quais consideravam ciumentos de que um profeta que fazia milagres tão notáveis procedesse da Galileia e não da Judéia. Amanhã iremos a Jerusalém, disse então meu filho. Todos murmuravam, vacilando entre o medo e o assombro. Então olhou para mim e, falando a todos, mas fixando-se em mim, acrescentou: Não vos preocupeis, ainda não chegou a minha hora. Porém é necessário que se cumpram as Escrituras e que o Filho do Homem entre em Jerusalém, como anunciaram os profetas. Não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado em um burrico. Eles entrarem em Jerusalém montado em um burrico? Perguntou-lhe então Judas Iscariotes. Está louco? Não percebes que a dignidade de um Messias exige que entre pelo menos em um cavalo ou uma carroça? Querido rapaz, respondeu-lhe meu filho, olhando-o com doçura, pois o amava muito. Ainda continuas sem entender, e já resta pouco. Lembra que eu te disse muitas vezes que não devemos agir como fazem os outros? Entre eles, aqueles que mandam se fazem servir e buscam sempre os primeiros postos. Entre nós, todos devemos aspirar a servir aos outros e procurar nos ocupar com as coisas mais humildes. Ninguém se atreveu a dizer nada, e assim todos fomos deitar, cada um com suas angústias e eu com as minhas. Não sei se maiores que as do meu filho, mas diferentes com certeza.
Rezei quase toda a noite, embora na cama, sem levantar-me para não incomodar. E pedi a Deus diversas vezes que, se fosse possível, me deixasse sofrer por ele. Eu era sua mãe e esse título ninguém podia me tirar. Com esse título na mão, eu ousava me apresentar ao Todo-Poderoso e discutir com ele e a reclamar alívio para o fruto de minhas entranhas, mesmo ao custo de que a carga que devia cair sobre seus ombros caísse sobre os meus. Se alguém tem que pagar, como falou meu filho, eu disse ao Senhor, deixa que eu pague também um pouco. Apieda-te de mim e deixa-me sofrer por ele. Alivia-o e coloca a carga sobre mim, porque assim me ajudarás, mais do que se ele levar o peso todo. Que venha sobre mim a espada da dor que me anunciou Simeão e que sempre temi. Sim, João, essa foi minha oração, daquela noite e das outras noites seguintes, até que tudo se cumpriu. É que quando alguém ama, como tu e como eu o amávamos, a vida, a felicidade, os sonhos, tudo reside na ânsia de que o ser amado viva. Preferes 1000 vezes sofrer tu a que sofra ele. Quando amas, preferes 1000 vezes servir a ser servido, chorar a que chorem por ti, ajudar a ser ajudado. Tenho que confessar que nessas noites de vigília, o Senhor me concedeu o que lhe pedi. No dia seguinte, muito cedo, Jesus vos reuniu e seguiu para Jerusalém. Era o primeiro dia da semana. Ies andando, e todos vós perguntáveis de onde tiraria o burrico. Finalmente o animal apareceu, já perto da cidade, como apareceram as turbas de galileus e de outros peregrinos que acudiram a saudar Jesus e a dar-lhe boas-vindas, gritando, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e é rei, o rei de Israel. Meu filho, que na Galiléia havia dispensado o título de rei, quando lhe ofereceram as multidões entusiasmadas, após a multiplicação dos pães e dos peixes, porém os deixava fazer e parecia alegre, rodeado daquela gente que o aclamava e lhe demonstrava seu carinho. Voltou a Betânia 2 dias antes da Páscoa. Creio que o fez somente por mim, para dar-me o último adeus e receber uma vez mais meus beijos e meu consolo. Do que tinha tanta necessidade naquelas horas escuras. Passamos a manhã juntos. Queria afastar-se do movimento da casa e não desejava testemunhas para o que tinha a me dizer. Estava agitado. Diante dos outros sempre mostrava bom humor e um notável poder de decisão, exortando todos a cumprir a vontade de Deus e lembrando-lhes de que iria acontecer, estava previsto pelo Altíssimo. Comigo desabava e não ocultava sua angústia, seu temor e inclusive suas dúvidas. Sim, João, suas dúvidas, tu sabes que as teve. Agora já sabeis todos, sabeis o que foram as horas de oração solitária no Horto das Oliveiras, enquanto vós dormíeis. Mas na ocasião não sabíeis, sequer suspeitáveis, acostumados a vê-lo sempre firme, em pé, sereno e poderoso. Havíeis esquecido que ele era também um ser humano. Porém, eu, que o havia carregado em meus braços, não podia esquecer isso. Aquele homem capaz de fazer os maiores milagres era, não obstante, uma pessoa, e como tal, tinha seus momentos escuros, suas angústias, suas tentações. Porque eu era sua mãe, e comigo não havia necessidade de fingir, de ocultar, nem de esconder nada para não me abalar. Ao me oferecer o espetáculo de um homem angustiado, é que veio a mim como um menino perdido e assustado, em busca de apoio, quando já lhe faltava pouco para terminar sua carreira e chegar à meta final. Falamos pouco naquela conversa, ao contrário do que havia ocorrido uns dias antes. Limitamo-nos a passear juntos um bom tempo.
e sentamos em silêncio. De vez em quando trocávamos frases sem grande conteúdo, mas eu notava que lhe fazia um grande bem estar ao meu lado. Contou-me a sua entrada triunfal em Jerusalém. Finalmente, quando se aproximava a hora do almoço e forçosamente tínhamos que regressar à casa, onde todos nos esperavam, olhou-me fixamente nos olhos e repetiu: aconteça o que acontecer, não duvides nem de mim, nem do amor de Deus. Deus é amor, não esqueça-te. Independentemente do que vires, mantém sempre a fé. Mãe, preciso de tua fé. Entre ti e mim existe uma comunicação única, e saberei o que sentes, não importa onde estiveres. Por isso te suplico que te mantenhas firme. Preciso da tua firmeza, tua fé e tua esperança. Necessito que esteja de pé, porque ouça bem o que eu te digo. Serás o meu único apoio, o único que o Pai quis que não me faltasse. Eu não lhe disse nada, tinha muita vontade de chorar, de jogar meus braços ao redor de seu pescoço, inclusive com uma intensidade maior do que antes, tinha vontade de pedir-lhe que deixasse tudo isso e que regressássemos imediatamente a Galiléia. Mas percebi que isso não era próprio dele, de Deus e também de mim. Percebi que era justamente o contrário do que estava me pedindo. Assim, em silêncio e com o coração na garganta, concordei. Qualquer palavra terminaria em soluços, e isso eu não podia permitir, porque só serviria para aumentar o seu pesar. Concordei e lhe beijei a fronte. Depois, para abreviar o difícil momento, peguei-o pela mão e comecei a andar até Betânia. Apenas havíamos percorrido muitos passos. Ele me puxou e me deu um grande e eterno abraço. Colocou sua cabeça em meu peito e se pôs a chorar. O que está acontecendo comigo, mãe? O que está acontecendo comigo? Dizia com voz entrecortada. Por que sinto essa angústia terrível? Se eu já sabia de tudo que eu teria que passar, de tudo que iria acontecer, por que agora meu coração se rebela e em todo o meu ser se põe em guerra contra a minha vontade e contra a vontade de meu Pai? Por que meu corpo e até minha alma resistem à morte? Que lei é esta que exige continuar vivendo, embora a cabeça me diga que chegou a hora de cumprir a missão para a qual vim? Mãe, estou assustado e tenho medo. Sinto-me fraco, incapaz quase de seguir adiante. Mãe, reza por mim e pede a Deus para abreviar essa hora amarga. Assim, esteve um longo tempo. Enquanto isso, eu rezava, suplicando ao Senhor que lhe concedesse alívio e fortaleza. Minha oração teve efeitos imediatos. Jesus se acalmou, levantou a cabeça e eu pude, com um pedaço de meu vestido, limpar-lhe os olhos. Então ele sorriu, voltou a me beijar a fronte e, já refeito, me disse: te amo. Já te disse muitas vezes e ainda me parece insuficiente. Te amo muito, mãe. Te amo e te admiro. Estou orgulhoso de ti. O que vai ocorrer é obra de Deus, obra minha, mas é obra também tua. Pede ao Pai, como te acabo de suplicar, que me dê sustentação nesta luta. Tua oração é poderosa, mais do que tu mesma possa compreender agora. Pouco te pode negar aquele que tanto te ama. Pede a Deus, agora e sempre, que se faça a sua vontade e que eu e todos estejamos sempre dispostos a cumpri-la. E agora vamos, esperam-nos em Betânia, Jerusalém e até nos confins do mundo. Vamos com passo ligeiro, que existem muitos sofrendo e nós possuímos o remédio que os livrará. E não te esqueças, no terceiro dia ressuscitarei. Isto foi tudo, João.
Quando chegou a mim, o abraço foi mais forte, porém não houve nada mais. Só ao final, quando já estava na rua, voltou-se e me disse: já sabes, Deus é amor, sempre, até dentro de 3 dias, mãe. Os demais, que não sabiam que ele pensava ficar fora este tempo, se surpreenderam, e quando se foi, perguntaram-me o que queria dizer. Eu, que o conhecia, encolhi os ombros e lhes respondi: já sabeis, são coisas suas. Quem sabe não virá amanhã celebrar a Páscoa conosco. E como o dia seguinte é sábado, deve ter pensado em voltar no primeiro dia da semana. Vi quando se ia pelo caminho sombreado pelas oliveiras. O sol ainda estava alto e fazia calor. Só ao final, um pouco antes de uma curva do caminho que o tirava de minha vista, voltou-se e me olhou. Estávamos longe, mas soube que sofria. Ergueu a mão e eu a minha. Ambos agitamos as mãos no ar, como se quiséssemos deter o tempo, estreitarmos em um abraço que não tivesse fim. Logo desapareceu de minha vista. Foi a última vez que o vi, são, forte, belo e alegre. Já não voltei a contemplar seu doce rosto até que o vi, desfigurado, na Rua da Amargura. Minhas forças estavam se exaurindo. O esforço que fizera para me conservar inteira enquanto ele estava ao meu lado me deixou completamente esgotada. Desculpei-me e me retirei para meu quarto. Fiquei rezando a Deus, suplicando-lhe por aquele filho comum. Fiz como ele me havia dito que deveria fazer. No fundo, como eu sempre havia feito. Se é possível, Pai, afasta dele esse cálice. Porém, que se faça a tua vontade, e não esqueças de que eu desejo compartilhar com ele. Depois soube que esta havia sido também sua oração naquela noite. Quem sabe estivemos rezando ao mesmo tempo, porque o que logo ocorreu foi o seguinte: depois de um longo tempo de oração, senti-me cansada e deitei. Ainda era dia, embora começasse a escurecer. Em seguida, dormi um pouco, depois senti algo estranho. Ergui-me no leito como se algo tivesse saído de mim, como se um novo parto tivesse ocorrido. Só mais tarde soube do que se tratava. Era o momento em que ele estava entregando-lhe seu corpo e seu sangue, no pão e no vinho. Era um novo nascimento dele, e apesar da distância eu percebia, e como da primeira vez me alegrava, só não sabia do que se tratava. Após alguns momentos de confusão, despertei-me e me sentei na cama. Depois comecei a sentir, uma atrás da outra, todas as sensações que meu filho sentia. Foi algo incrível que nunca me havia acontecido, pelo menos não com aquela intensidade. A princípio, não me dei conta do que se passava comigo, até que compreendi que estávamos unidos de uma forma inexplicável e que minha angústia, tudo mais, era exatamente o que ele estava sentindo. Por isso creio, João, que o que me contastes mais tarde sobre o que se passara naquela noite, eu não só sabia, como também vivenciara. No fundo é normal, pois Deus não só era capaz de conceder-me essa graça que tanto eu havia lhe pedido, como também seria muito difícil cortar a união que havia entre ele e mim. Além do mais, tratava-se da resposta de Deus às minhas súplicas. O Senhor, de maneira milagrosa, permitia-me acompanhar meu filho em sua paixão e assim poder ampará-lo. Ele me havia dito: serás meu único ponto de apoio. E isso incluía sentir com ele, sofrer com ele e, deste modo, compartilhar tudo para repartir e aliviá-lo.
Naturalmente que sua paixão foi infinitamente mais dura do que a minha. Ele era Deus e eu não. Ele era o cordeiro que carregava o pecado do mundo e eu somente uma mulher simples que havia tido a infinita sorte de ser sua mãe. Era sua mãe e se havia um momento em que poderia fazer valer meu privilégio, era precisamente esse. Não apelei para minha maternidade nos momentos de glória, quando todos disputavam e lutavam para o servir. Então ele não precisava de mim. Agora, quando até seus mais chegados companheiros duvidavam dele, era o momento em que eu tinha o direito de reivindicar meu papel de mãe. Além do mais, ele me havia pedido isso e eu não queria nem podia fazer outra coisa. Esse privilégio consistiu em estar a seu lado, apesar da distância, momento a momento. O privilégio para aquele que ama é ajudar o ser amado. Não existe prêmio maior do que este. Em instante algum naquela noite, nem no dia seguinte, se interrompeu a comunicação entre nós. Não sei se ele o sentia. Eu o saberei quando me reunir com ele no céu. O que percebo que será em breve. O que sei é que a partir de um determinado momento tive consciência de que meu espírito estava ligado ao seu e que essa era a graça que Deus me havia concedido para aliviá-lo. Por isso caí de joelhos e rezei, com angústia e terror. Notei a solidão que o envolvia e notei o sangue correr pela sua fronte, sem que a minha se manchasse, embora isso eu tivesse desejado. Enquanto ele rezava no Horto das Oliveiras, supliquei a Deus, junto com ele, que não tivesse pressa em lhe passar o cálice, mas que antes de mais nada fosse feita a sua vontade. Quase tudo pude ouvir, os gritos dos que chegavam armados de paus e lanças. Senti perfeitamente um beijo miserável, o beijo do traidor, em sua face e na minha, e estremeci como nunca antes o havia feito, pois pela primeira vez notei o hálito do maligno perto do meu rosto. E logo veio tudo mais, que tu já sabes, e que constituiu sua espantosa paixão. Sim, eu também soube da traição tua e de Pedro, de teu irmão e de seu primo. Por isso, quando vários de vós, inclusive tu, chegaram a Betânia meia-noite, eu não estava dormindo, estava em pé, preparada para ir até Jerusalém. Eu sabia de tudo, havia sofrido tudo, e querido João já havia perdoado tudo. Não sei se o fiz por amor a Deus e para cumprir a sua vontade, ou por um sexto sentido que me advertia que o momento era tão decisivo que só a santidade mais absoluta da minha parte poderia sustentar a meu filho em seu terrível combate. Se eu falhasse, ele poderia desabar.